Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso momento de esperança. Compartilhem com os seus amigos as mensagens de fé e de esperança que a Palavra de Deus sempre traz ao nosso coração. O tema da nossa reflexão é a ciência divina da oração da fé. Meus amigos, há uma ciência divina na oração da fé que precisa ser entendida e compreendida por todos aqueles que desejam crescer na vida cristã. O texto bíblico para as nossas considerações sobre a fé e a oração está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e no verso 24. Jesus diz assim: ouçam-me, vocês podem orar pedindo o que quiserem, e se crerem, vocês receberão, é de vocês. Olha que texto maravilhoso! Isso é incrível! Louvado seja Deus por essas lindas palavras de Jesus. Mas ainda, meus amigos, eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, no versos 5 e 6. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Meus amigos e meus irmãos, nesses dois textos bíblicos, a orientação de Deus é para que devemos orar com fé e nunca duvidar de Deus. Nós aprendemos nestes versos bíblicos que a oração e a fé estão sempre juntas. E isso quer dizer que não adianta uma pessoa orar a Deus se não ter fé. E também não adianta ter fé e não orar. É necessário as duas coisas ao mesmo tempo. Orar a Deus com fé, com confiança, crendo de que vai receber aquilo que Deus prometeu e que estamos pedindo. Jesus também nos ensinou, através da oração do Pai Nosso, que para sermos atendidos em nossas orações, nós devemos pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus. É claro que ninguém vai receber de Deus aquilo que Deus não pode dar, aquilo que Deus nem prometeu, e aquilo que é para o mal da pessoa. Assim como um pai não dá coisas ruins para os seus filhos, para não prejudicá-los, mesmo que o pai tenha a condição de dar, o pai não dá. Assim Deus também age com o ser humano. Nós podemos pedir o que quisermos, disse Jesus, mas desde que seja de acordo com a vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês que é muito importante nós considerarmos alguns detalhes quando vamos orar a Deus. E o primeiro detalhe é que para ser atendidos por Deus, nós devemos pedir coisas que Deus prometeu, coisas que já estão reveladas na sua palavra e que Deus prometeu a cada um de nós. O segundo detalhe, não podemos esquecer que tudo o que recebemos de Deus deve ser usado para exaltação do seu nome, para honrar o seu nome, para fazer a sua vontade. E o ponto 3, o terceiro detalhe, é que devemos lembrar que, de acordo com os ensinos de Jesus, todas as promessas de Deus se cumprem em nossa vida quando nós atendemos os requisitos que Deus já estipulou na sua palavra. Há muitas promessas de Deus na Bíblia que são feitas para nós
e que não precisamos questionar se vamos receber ou não. Existem promessas que Deus prometeu e basta apenas pedir. Eu vou citar alguns exemplos nesse sentido. Eu quero citar como exemplo quando pedimos perdão pelos pecados ou pelo pecado que cometemos. Automaticamente Deus nos perdoa, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então, quando pedimos perdão a Deus pelos erros que cometemos e especificamos a Deus o erro, automaticamente somos atendidos, somos perdoados. E outra coisa, quando pedimos sabedoria a Deus, conforme diz Santiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é somente a sabedoria que Deus está disposto a nos dar. Eu quero lembrar vocês que Salomão um dia pediu sabedoria. E junto com a sabedoria, ele recebeu poder, recebeu capacidade, recebeu muitas coisas que ele iria precisar para fazer um bom reinado. Assim também, quando nós somos sinceros para com Deus e pedimos sabedoria, além da sabedoria, Deus vai dar outras coisas que nós precisamos também para vivermos uma vida que testemunhe em seu favor. Quando pedimos o Espírito Santo, automaticamente também nós recebemos. Porque Jesus mesmo disse, se o Pai sabe dar boas coisas para os seus filhos, aí Jesus diz, e quanto mais Deus está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então a promessa do Espírito Santo, ela é feita a toda a humanidade, mas é necessário pedir. E eu sei que muita gente não acredita no Espírito Santo como um agente divino, como um ser divino que vem para nos ajudar. Muitas pessoas não aceitam o Espírito Santo porque não querem ser transformadas, não querem mudar de vida. Porque pedir o Espírito Santo é pedir mudança de vida, é pedir poder para fazer a vontade de Deus. Jesus também nos ensinou, meus amigos, a pedirmos em oração aquilo que nós precisamos, mas Jesus diz também que devemos já agradecer a Deus por nos ouvir e nos atender. Temos que entender e acreditar que a bênção que estamos pedindo já está inserida na promessa. Então, se Deus já prometeu, nós temos que pedir e acreditar que vamos receber. E já agradecer também, porque Deus vai nos atender. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 7 e verso 8, Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Notaram, meus amigos e meus irmãos, que se a pessoa não pedir, não recebe nada. Se não buscar, não encontra nada também. Observem que aqui Jesus disse que o segredo para ter sucesso na vida espiritual ou em qualquer relacionamento que é da vontade de Deus, automaticamente Deus nos atenderá. E como pecadores, nós precisamos entender que a oração é a respiração da vida espiritual. Você já ouviu aquele pensamento que diz que a oração é a respiração da alma? E isso quer dizer que uma pessoa que não ora é uma pessoa morta espiritualmente falando. Se a oração é a respiração da vida com Deus,
Se a pessoa não ora, então ele não tem esse relacionamento com Deus. E a Bíblia então diz que a pessoa que não vive a sua vida espiritual é uma pessoa morta espiritualmente. E é por essa razão que eu creio que o apóstolo Paulo escreveu ali no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no finzinho ali do capítulo, verso 17, ele diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Você entendeu? Orar sem cessar. Não podemos parar de orar. Assim como não podemos parar de respirar o oxigênio. Quem para de respirar o oxigênio morre. Quem para de orar a Deus morre espiritualmente. E meu prezado amigo e minha prezada amiga, quando se fala em oração, em orar a Deus, manter comunhão com Deus, o nosso grande exemplo, o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus, quando viveu aqui nessa terra, ele não fazia nada sem primeiro orar ao seu Pai, orar a Deus. E tudo o que ele fazia era pelo poder de Deus, o poder que ele recebia de Deus. Então é o grande exemplo para nós, que nós também precisamos orar a Deus a todo tempo, porque nós precisamos de Deus a todo tempo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus nos deixou este grande exemplo. E olha, quando nós estudamos a Bíblia, buscando ver o exemplo de Jesus no que diz respeito à oração, nós encontramos relatos que Jesus chegou a passar noites inteiras orando a Deus. Principalmente quando ele estava diante de um grande problema para resolver, ele orava a Deus. E nós não temos problemas? Não temos dificuldades? Não precisamos de Deus? É claro que precisamos de Deus. Cada dia que passa, nós vemos mais problemas no mundo. E quanto mais perto da volta de Jesus, do fim do mundo, mais dificuldades vamos enfrentar. Então, mais do que nunca, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, de orar a Deus com fé, porque Deus está disposto a fazer tudo o que é possível para nos salvar para o seu reino. Especialmente agora nos últimos dias, nós precisamos desenvolver a nossa fé, crescer na fé, porque o que vai fazer a grande diferença nos últimos dias da história desse mundo, na vida daqueles que amam a Deus e que servem a Deus, é a oração e a fé. Que Deus nos abençoe, nos ajude cada dia crescermos na fé. E agora eu convido você para orarmos ao nosso Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos por todas as bênçãos que recebemos de Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre disposto a nos atender, a ouvir as nossas orações e nos atender em nome de Jesus. Muito obrigado pelos milagres que temos recebido do Senhor. Nos ajude a crescer cada dia mais na fé e desenvolvermos mais um íntimo relacionamento com o Senhor através da oração. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, conhecer o exemplo de Jesus. Nós queremos ser como Jesus. Jesus não fez nada nesse mundo que não fosse da Tua vontade. Assim também, Senhor, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos e nos ajude sempre a fazer o Teu querer, que se cumpra na nossa vida a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. É que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.